Olá, meu irmão, boa noite, graça e paz. Que todos estejam gozando de segurança em nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos iniciar nosso culto essa noite. Então, para isso, feche seus olhos e vamos orar. Senhor Pai Celestial, nós te louvamos pela tua graça e misericórdia, pela segurança que temos em ti, Senhor Jesus, pela certeza que temos de nunca sermos desamparados. Nós te agradecemos pela tua soberania em nossas vidas, a tua soberania neste mundo. E neste momento rogamos que tu venha acomodar, confortar, consolar nossos corações para que estejamos prontos a ouvir a tua palavra. Isso eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, abram suas Bíblias em 2 Pedro, capítulo 1. Nós vamos fazer uma leitura dos versículos, vamos fazer a leitura dos versículos 3 até o 5, até o 8. Então, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3 até o versículo 8. Diz assim a palavra de Deus: visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisso mesmo toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal a caridade. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis, no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, eu espero que esta palavra faça guarida em seu coração, que lhe faça refletir sobre o seu posicionamento diante de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu.
te contemplar, Senhor. Teu Senhor é o reino em verdade. Recebe a minha adoração e enche-me com tua unção. Recebe o meu louvor, recebe a minha vida, ó Senhor. Recebe a minha vida, ó Senhor. Tua é, Senhor, a vitória, a honra e o poder e a glória. Teu Senhor é o domínio e a majestade. Teu Senhor é o reino em verdade. Recebe a minha adoração e enche-me com tua unção. Recebe o meu louvor, recebe a minha vida, ó Senhor. Recebe a minha vida, ó Senhor. Recebe a minha adoração e enche-me com tua unção. Recebe o meu louvor, recebe a minha vida, ó Senhor. 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 A graça e a paz do Senhor, meus irmãos queridos. Alegria, alegria estarmos de volta aqui com a responsabilidade de anunciar a palavra do Senhor, essa palavra que é viva, que é a palavra que é eficaz, essa palavra que traz refrigério aos nossos corações, que nos anima, que nos mostra quão grande é o nosso Deus e quão maravilhosa é a obra de salvação que Ele iniciou na nossa vida. E hoje à noite nós daremos continuidade às nossas reflexões, às nossas meditações no capítulo 8 de Romanos, esse Monte Everest. Os irmãos vão me ouvir eu me expressando dessa forma ao tratar aqui desse capítulo 8, porque de fato é um dos capítulos mais extraordinários em toda a Bíblia. E nós iremos ler nessa noite o capítulo 8, do verso 1 até o verso 4. Quero convidar você para abrir sua Bíblia,
para lermos a palavra do Senhor, do verso 1 até o verso 4, tá? Romanos 8, do verso 1 até o verso 4. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que fora impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Vamos orar, pedir que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude nessa noite. Vamos orar. Pai amado, nós estamos diante de Ti e estamos desejosos de ouvir a Tua voz, de ouvir a Tua palavra. Fala, ó Deus, nós somos como Samuel, fala que o teu servo ouve. Nós queremos ouvir a tua palavra e nós te pedimos que o Senhor nos dê também um coração inclinado, um coração sensível, ó Pai, para viver a tua palavra com sinceridade no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos. Nós queremos praticar essa palavra, porque a tua palavra, ó Deus, nos protege, a tua palavra nos santifica, a tua palavra nos ajuda a enfrentar as tentações, a tua palavra transforma a nossa mente. Nesse momento eu te peço que a tua palavra, Deus, penetre no mais profundo, Senhor, dos nossos corações. Que teu Espírito aplique essa palavra em nós. É o que nós te suplicamos, Pai, no nome de Jesus. Amém. E meus irmãos queridos, lembrando que aqui, situando os irmãos rapidamente, que Paulo está tratando aqui nesse capítulo 8 a respeito da não condenação daqueles que estão em Cristo Jesus. Esse capítulo fala de segurança de salvação. Por que que nós não podemos ser condenados? Que garantias o Senhor tem nos dado para que nós sejamos tomados de certeza, tomados de segurança, tomados de convicção de que o Senhor vai dar a continuidade à obra que um dia Ele começou na nossa vida. Quais são as garantias que o Senhor nos dá? Que nós não sofreremos condenação no futuro distante, quando nós estivermos diante do Senhor, nós nos encontrarmos com nosso Deus. Que garantias nós temos de que nós não seremos condenados com aqueles que nunca disseram sim a Cristo, aqueles que nunca se renderam ao Senhor? Que garantias o Senhor nos dá em sua palavra? Como nós podemos lutar contra o pecado, lutar contra os pecados remanescentes dentro do nosso coração, com a certeza de que as nossas lutas não são lutas que nos conduzirão ao inferno, a uma derrota final, mas pelo contrário, que seremos sempre vitoriosos, andaremos sempre cheios de alegria, por sabermos que às vezes podemos tropeçar, às vezes podemos cair, às vezes podemos violar a vontade de Deus, transgredir a vontade do Senhor. Mas temos a certeza que mesmo em meio a esses tropeções, mesmo quando nós caímos, mesmo quando desobedecemos a Deus, ainda temos
garantias de que nós seremos mais que vitoriosos, e que nós já somos mais que vitoriosos em Cristo, e que nós alcançaremos vitória paulatinamente, gradativamente, na medida em que nós dependemos do Senhor para vencer os pecados remanescentes, vencer as inclinações do nosso coração. O ponto aqui é quais são as garantias que nós não sofreremos condenação. Primeira garantia é que nós estamos libertos da sentença do pecado. Veja comigo o versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Irmãos queridos, aqui é um desfecho, aqui é uma conclusão gloriosa, aqui é um desfecho ou uma consequência daquilo que Paulo afirma, nos capítulos anteriores. Eu não chego a dizer não apenas no capítulo 7, mas nos capítulos anteriores, quando ele começa a falar da maneira como Deus resolve o problema, o nosso problema de salvação. Como é que Deus pode demonstrar amor a nós, demonstrar graça aos pecadores, demonstrar misericórdia aos seres humanos caídos, sem, irmãos, todavia, passar por cima da sua santidade, sem relativizar a sua glória? Como que Deus pode resolver isso? Então, meus irmãos, Paulo nos mostrou nos capítulos anteriores, aqui nessa carta magnífica, como é que Deus faz isso. Deus imputa sobre nós a perfeição de Cristo, a obediência de Cristo, sua vida perfeita que ele viu neste mundo. Então, Paulo está dizendo, portanto, agora, vocês já saíram da condição de filhos da ira, porque, meus irmãos, nós precisamos entender isso, que o homem que não está em Cristo, sobre este homem paira a ira de Deus. Este homem está sob a ira de Deus. Os irmãos se recordam que Jesus diz naquela noite, quando ele está conversando com Nicodemos, no capítulo João, capítulo 3, ele diz, portanto agora, meus irmãos, ele diz, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, justificação é o processo pelo qual Deus nos transporta dessa condição ou dessa situação de filhos da ira para filhos do seu amor, para objetos do seu desprazer, para objetos do seu cuidado paternal. Deixamos de ser inimigos de Deus e passamos a ser filhos de Deus. Então, quando chega aqui no capítulo 8, versículo 1, Paulo está declarando este fato. É um fato, meus irmãos, que não pode mudar. O fato de que nós somos libertos da sentença do pecado por estarmos em Cristo Jesus. Essa é vamos dizer, o âmago da nossa situação como cristãos. Que Jesus Cristo assume a nossa culpa, Jesus sofre a condenação no nosso lugar, recebe a sentença em nosso lugar, e nós somos declarados, nós somos libertos da sentença do pecado, da escrita de dívida que existia contra mim, existia contra você. E aqui, meus irmãos, é uma promessa maravilhosa, de que agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Este versículo nos lembra que quando somos salvos da ira de Deus.
Em outras palavras, o amor de Deus nos liberta da ira de Deus. Meus irmãos, salvação é o meio pelo qual Deus nos salva dele mesmo. A redenção. Aquilo que Jesus fez na cruz era Deus dizendo: olha, eu estou salvando vocês de mim mesmo, da minha própria ira. Porque se eu não for ao encontro de vocês, a necessidade de vocês, se eu não procurar resolver o problema de vocês, vocês estarão para sempre diante de mim como objeto do meu desprazer, como objeto da minha ira, assim como alguém se expressou, na mesma medida que hoje nós temos o amor de Deus sobre nós, repousa sobre nós a sua graça, a sua misericórdia, na mesma intensidade a ira de Deus se encontra sobre aqueles que ainda não se sujeitaram, aqueles que ainda não disseram sim, aqueles que não disseram amém à salvação que Cristo realizou na cruz do Calvário. Já não somos, ou já não estamos perdidos, já não somos pecadores vivendo sob condenação, condenados porque aqui, meus queridos irmãos, essa condenação aqui é a condenação que julga, que pesa cada ato, cada intenção, que pesa as condutas humanas, as escolhas, os planos, as alegrias pecaminosas de cada ser humano e o sofrimento no inferno. Você se lembra de Efésios capítulo 2, versículo 1 até o verso 3? Vamos ler essa passagem rapidamente, maravilhosa, onde Paulo nos mostra, talvez com palavras diferentes, o mesmo princípio, a mesma obra, a mesma redenção. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então, veja, querido irmão, minha querida irmã, o que significa não sofrer condenação e estar livre da sentença do pecado. Nós temos essa garantia, nós temos essa promessa. Por que não há condenação sobre aqueles que creram em Cristo? Primeiramente, porque nós somos libertos da sentença do pecado, diz o versículo 2. Ou melhor, ainda o versículo 1. Agora, pois, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. E observe, meus irmãos, essa expressão em Cristo Jesus. Jesus é aquele que faz toda a diferença. Você pode estar na igreja e morrer perdido. Você pode ser um bom vizinho e morrer perdido. Mas quando você está em Jesus, você é salvo. Jesus é o único refúgio para a alma do homem. Ele é o único porto seguro onde podemos encontrar salvação, perdão, esperança de vida eterna. Conhecer Jesus é participar da vida eterna. E a vida eterna é esta. Lembra? Que conheçam a ti e a mim, a quem tu enviaste. Essa é a vida eterna. A segunda lição que nós tiramos aqui: por que nós não sofremos condenação? Porque nós somos libertos da escravidão do pecado, conforme diz o versículo 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então, colocando aqui de outra maneira, por que nós não sofremos nenhuma condenação de acordo com o versículo 1? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado. Veja isso.
Então, há uma ligação aqui entre o versículo 1 e o versículo 2. Como se Paulo estivesse explicando por que nós não vamos sofrer condenação. Qual é o sentido da lei aqui nesse versículo, queridos irmãos? O sentido da lei aqui, a lei é um poder, é um impulso, é uma autoridade, é um princípio. O pecador perdido está sob o controle, como nós afirmamos no início, desses três senhores, a carne, o mundo e o diabo. Qualquer pessoa que nunca confiou em Jesus como seu Salvador não está no controle de sua vida, mas está sendo controlada por essas três más influências. Então, o que Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, na primeira parte do versículo 2, afirmando que é pela atuação do Espírito Santo na nossa vida, é que nós somos capacitados a viver em conformidade com a vontade do Senhor. Ou, em outras palavras, como é que eu sei que eu não vou sofrer condenação? Na medida em que a sua vida demonstra, a sua vida manifesta, sabe, no seu dia a dia, nos seus relacionamentos, na maneira como você vive, que você não está mais vivendo segundo as inclinações da sua velha natureza, você não está mais vivendo de acordo com os ditames do mundo, você não está mais vivendo de acordo com as influências espirituais de Satanás. Agora você vive, você é inclinado a obedecer à vontade de Deus, porque o mesmo poder que tirou Jesus do túmulo, o mesmo poder que atuou em Jesus, ressuscitando dentre os mortos, agora atua dentro de você, no seu coração, fazendo com que você viva em novidade de vida. Eis o que Paulo está dizendo. A lei da vida pecaminosa escraviza. A lei da vida pecaminosa te leva a viver uma vida contrária à vontade de Deus. A lei da vida pecaminosa te leva a fazer coisas que entristece o coração de Deus. E que é dessa maneira em que as pessoas vivem, meus irmãos, se elas não são influenciadas pelo Espírito Santo de Deus. Então, meus queridos irmãos, obviamente as vidas são afetadas de maneiras diferentes. Alguns pecadores perdidos são levados a vidas de maldade indescritível. Outros são membros da igreja, cidadãos bons e respeitáveis. No entanto, eles estão todos perdidos e indo para o mesmo inferno. Esta é uma existência miserável, no entanto, é uma existência compartilhada por bilhões em todo o mundo. Porque as pessoas, quando elas não estão endurecidas no seu próprio pecado, cegas, incapazes de desejar aquilo que agrada ao Senhor, elas procuram salvadores, meios para um autoaperfeiçoamento moral, maneiras de tentar melhorar sua conduta, o seu comportamento. Mas não existe maneira do homem vencer sua própria velha natureza, vencer suas inclinações para o pecado, para a maldade, para a mentira, para o adultério, para a prostituição, se o Espírito Santo de Deus não inclina essa vontade desse homem. O que Paulo diz aqui no versículo 2 é exatamente isso, que não há como o homem se livrar, meus irmãos, dessa lei sem que o Espírito da vida, porque ele é o Espírito da vida, né? Então o Espírito de Jesus, ou o Espírito Santo, aplica o compartilho da própria vida de Deus dentro da nossa vida, injeta a vida de Deus dentro da nossa vida, nos capacitando a obedecer a Deus. Então a gente tem aí nesse versículo a condição do homem entregue ou deixado às inclinações do seu próprio coração.
a segunda parte a gente tem então esse poder maravilhoso, meus irmãos, que nos ajuda, que nos capacita a vencer tentações, a vencer hábitos que nos escravizam, a ter pensamentos santos e puros, a desejar aquilo que agrada a Deus. Ele diz: te livrou da lei do pecado e da morte, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Ou seja, a primeira parte é a obra do Espírito Santo operando em nós, e aí resulta na segunda parte do versículo 2. Através do Espírito Santo, um novo princípio de vida, né, começa a tomar de conta do nosso coração. Pois sem essa obra do bendito Espírito Santo em nós, não há como nós vivermos em conformidade com a vontade de Deus, com aquilo que Deus exige de nós. Quando Jesus entra em uma vida, Ele muda tudo. Nele, através dele, por ele e para ele, o poder do Espírito Santo nos outorga, nos concede a capacidade de agradá-lo, sabe, de ter alegria em Jesus, de procurar contentamento nele, de procurar alegria nele, de procurar ter comunhão com ele diariamente, de ter intimidade com ele. Nós somos libertos, meus irmãos, da escravidão do pecado e passamos a viver de modo que agrada a Deus. Lutero disse: é impossível para um homem ser um cristão sem ter Cristo. E se ele tem a Cristo, ele tem ao mesmo tempo tudo o que há em Cristo. Meu Deus, que coisa linda! Maravilhoso! O que dá paz à consciência é que pela fé os nossos pecados não são mais o nosso, mas os nossos, mas de Cristo, a quem Deus fez recair todos os nossos pecados sobre Ele, sobre Cristo, e que por outro lado a justiça de Cristo é nossa, a quem Deus nos dá nele, no amado. Que Cristo coloca a sua mão sobre nós e nós fomos sarados. Ele lança seu manto sobre nós e somos revestidos. Pois Ele, o glorioso Salvador, bendito para sempre. Então, em Cristo nós somos santos, em Cristo justificados, em Cristo nós somos glorificados, em Cristo nós somos, filhos do deleite de Deus. Em Cristo, Deus olha para a minha vida, por Lindomar, e Deus se alegra com a minha vida. Já não sou objeto da ira do meu Deus, eu já sou objeto da sua alegria. Por isso que Paulo diz ao fim desse capítulo: nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, por meio de Cristo. Porque agora tudo que Cristo é, eu sou. Tudo que Cristo tem, eu tenho. Aleluia, meus irmãos. Glória a Deus nas alturas por tão grande salvação, por tão maravilhosa e gloriosa obra de salvação. Isso é para nos deixar animado, para nos deixar pulando de alegria, para nós vivermos, em uma outra condição como seres humanos. Cristo é tudo que nós necessitamos. Meus irmãos, Ele é a pedra angular da edificação da igreja. É contada a história de um homem que operava uma ponte levadiça. Lembra? Uma ponte levadiça.
Em um determinado horário, todas as tardes, ele tinha que levantar a ponte para um barco. Para um barco passar. E depois baixá-la rapidamente para um trem de passageiros que atravessava em alta velocidade alguns minutos depois. Um dia, o filho foi visitar seu pai no trabalho e decidiu descer abaixo para poder ver o ferryboat passar. Fascinado pela visão, ele não observou cuidadosamente para onde estava indo e caiu nas engrenagens gigantes. Um pé ficou preso e o menino não conseguia se soltar. O pai viu o que aconteceu, mas o pai viu o que aconteceu, mas sabia que se ele descesse para salvar seu filho, o trem cairia no rio. Mas se ele baixasse a ponte para salvar as centenas de passageiros e membros da tripulação naquele trem, seu filho seria esmagado até a morte. Quando ele ouviu o apito do trem, o que indicava que o trem estava se aproximando do rio, ele sabia o que tinha de fazer. Seu filho era muito amado por ele, era seu filho. Enquanto que todas as pessoas no trem eram totalmente estranhas. O sacrifício de seu filho para o bem das outras pessoas foi um ato de pura graça e misericórdia. Essa história retrata algo do infinitamente maior sacrifício de Deus que Deus Pai fez ao enviar seu único filho. Inclusive, meus irmãos, a palavra aí no versículo 3, que diz seu próprio filho. Paulo está enfatizando a quanto foi caro ao coração de Deus entregar seu filho para salvar pecadores. Seu próprio filho. Ele o enviou à terra para sofrer condenação, para receber toda a carga da ira de Deus pelos pecados da humanidade, a quem ele devia nada. Deus não devia absolutamente nada, meus irmãos, quando enviou o seu próprio filho para ser amaldiçoado naquela cruz, para ser objeto de escárnio, para ouvir vilipêndios, palavras de grosseria. Deus não devia nada a mim, Deus não devia nada a nós, Deus não nos devia, nós merecíamos a justiça de Deus, nós merecíamos a condenação de Deus, nós não merecíamos ser tratados com clemência, porque outrora nós desobedecemos nosso Deus, nós fizemos coisas que entristeceram o coração de Deus. Todavia, por conta do seu grande amor, Deus, ao demonstrar a grandeza do seu amor, ele entrega seu filho para morrer a pior das mortes, como um assassino, como um transgressor, meus irmãos. Que é exatamente isso que diz o versículo 3 do nosso texto. 3 e 4 aqui do nosso texto. Que é a minha terceira divisão. Libertos da doença do pecado. Primeiro nós falamos libertos da sentença do pecado. Fomos libertos, meus irmãos queridos, da condenação do pecado. E por último, nós somos libertos da doença do pecado.
libertos da condenação do pecado, libertos da escravidão do pecado, conforme diz o versículo 2, né? Libertos da força, do poder que tinha dentro de nós outrora. Agora nós somos libertos da escravidão do pecado e a gente tem Cristo, porque aqui a gente tem no versículo 3 o método de Deus, como é que Deus resolve isso, como é que Deus resolve nos amar sem burlar a sua santidade, sem passar por cima da sua justiça, sem meus irmãos, ser desrespeitoso com sua própria glória. Aqui no versículo 3, a gente tem exatamente isso, a maneira como aqui, meus irmãos, no versículo 3 a gente tem o mesmo porquê do versículo 2. Ou seja, o versículo 2 explica o versículo 1 e o versículo 3 explica o versículo 2. Aqui é uma corrente dourada, maravilhosa. São muitas verdades preciosas que a gente tem aqui. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida está atuando agora em nós, um novo princípio de vida. Por que nós não somos condenados? Porque o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Em outras palavras, Jesus tinha que encarnar. Meus irmãos, é maravilhoso a maneira como Jesus viveu todas as experiências humanas, de tristeza, de necessidades físicas, teve sede, sentiu frio. Meus irmãos, tudo isso, meus irmãos, para aplacar a ira de Deus e nos conceder a salvação. Porque aqui diz que a lei não podia realizar essa obra na nossa vida. É como se, através da lei, Deus dissesse: sobe esse monte. E ao tentar subir esse monte, a gente escorregasse, a gente caísse e quebrasse as duas pernas. Como se Deus, através da sua lei, declarasse isso a nós: olha, vocês não podem. A lei só evidencia a nossa necessidade de um Salvador. A lei só mostra quão desesperadamente nós necessitamos da ajuda de Deus, da graça de Deus para fazer a vontade de Deus. A Bíblia deixa claro que toda pessoa que não crê em Jesus como Senhor e Salvador está doente. Aqui diz, essa palavrinha aqui no nosso texto: porquanto que for impossível a lei no que estava enfermo pela carne. Ou seja, a lei é santa, boa, pura, porque reflete o caráter de Deus. Mas, meus irmãos, a lei não podia nos dar a capacidade de obedecer. A lei não tinha a força de inclinar a nossa vontade para se deleitar naquilo que agrada, naquilo que traz alegria ao coração de Deus. Portanto, todas as pessoas são incapazes de obedecer a Deus de forma absoluta, porque elas estão enfermadas, porque elas estão doentes pelo pecado. Quando a pessoa está doente, muitas vezes há remédio que funciona, O cara está ali numa situação, às vezes numa situação muito complicada. Passa-se um remédio, o remédio atua de forma eficiente e a pessoa sai daquela situação. Às vezes, é quase uma mágica que esses remédios fazem. Meus irmãos, no entanto, para aqueles que sofrem de doenças espirituais, apenas o remédio efetuará uma cura. Apenas o sacrifício de Jesus
apenas os méritos de Jesus, apenas a vida de Jesus sendo compartilhada dentro da vida deste homem através da atuação do Espírito Santo de Deus, porque é isso que o Espírito Santo de Deus faz. Através da morte, da vida e da morte de Jesus, da sua ressurreição, o Espírito Santo aplica seus benefícios, seus méritos, a sua vitória sobre a morte. O poder que atuou nele agora atua em nós. É que este homem pode se libertar dessa enfermidade, que ele pode ser curado desse mal. Então o versículo 3 deixa claro que onde a lei falhou, Cristo prevaleceu. A lei não poderia tornar os homens justos. De fato, tudo que a lei poderia fazer era apontar como os homens pecadores verdadeiramente são. Jesus, por outro lado, nasceu em um corpo humano para que ele pudesse morrer pelo pecado. Você pode perguntar assim: pastor, mas como é que Jesus, não pecando, como é que ele podia, ou ele pode ser meu mediador? Como ele pode ser simpático às minhas tentações? Como é que ele pode ser simpático às minhas crises? Como é que ele pode ser simpático às minhas lutas, aos conflitos que eu tenho dentro do meu coração? Como é que ele pode ser simpático? Meus irmãos, esse é o grande mistério da redenção. Cristo não podia pecar, porque se ele pecasse, meus irmãos, ele não obteria salvação eterna para nós. Mas, por outro lado, ele tinha que vir como um ser humano, como qualquer outro ser humano, para receber sobre si a condenação da lei, para nos conceder salvação. Irmãos, e eu fiquei meditando neste verso e tantas outras passagens que lançam a luz sobre esse verso, como, meus irmãos, Jesus como se fosse um cantor que cantava para um mundo surdo. Como foi difícil para Jesus viver neste mundo exatamente na condição que ele se encontrava, como filho perfeito de Deus e como humano. Viver neste mundo, meus irmãos, por amor a nós. Meus irmãos, isso deve ser objeto da nossa meditação o tempo todo. Ele vivenciou todas as experiências humanas, mas sem pecado, e é isso que faz com que ele seja tanto Salvador como sacerdote para nós. É isso que faz com que ele seja tanto Salvador perfeito, como um mediador, como um sumo sacerdote que se compadece da nossa miséria, dos nossos conflitos, das nossas lutas. Ele sabe, meus irmãos, o que é padecer, ele sabe o que é viver neste mundo. Então o versículo 4, meus irmãos, avança para nos dizer que quando estamos em Jesus, ou seja, quando somos salvos, toda a justiça da lei é cumprida em nós. Por conta de quem? Por conta de Jesus Cristo. Eu me lembro que no início dessa carta, volte o seu olhar comigo, no capítulo 1 dessa carta, deixa eu lhe mostrar algo. Essa carta é sobre Jesus, é o que ele fez. Paulo explica como que se deu a nossa salvação, usando essas figuras, né? Essas metáforas que ele usa aqui, né, aqui de um ambiente jurídico, né, ele usa os termos jurídicos, né, para explicar facetas dessa grande obra da salvação, de um homem transgressor, de um homem fora da lei, vamos dizer, que quebra a lei de Deus, que merece condenação, que merece a morte, que merece a punição eterna, mas alguém entra e assume essa dívida, assume essa condenação. Paulo, no versículo 1, ele diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras,
com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Segundo a carne, ele precisava vir segundo a carne, porque só alguém humano podia resgatar os humanos da ira de Deus, e foi isso que Cristo fez. E tinha que ser divino e perfeito, porque só assim podia agradar a Deus de forma absoluta e cumprir todas as exigências da lei que você e eu não conseguiríamos e não vamos conseguir. Nenhum ser humano vai conseguir, só Ele conseguiu, e é só através dele que nós somos guardados da ira vindoura de Deus, do julgamento de Deus. Nós somos guardados do inferno, nós somos guardados, irmãos, de sofrermos a penalidade, de sofrermos eternamente as chamas do inferno, através da obra desse Jesus que veio e assumiu a nossa culpa, o nosso lugar, tornou maldito, assumiu, recebeu toda a carga da ira de Deus. De acordo com a palavra de Deus, de acordo com esse texto, quando um pecador perdido confia em Jesus Cristo como Salvador, esse pecador perdido é colocado numa posição correta perante Deus. Eu gosto dessa expressão, uma posição correta diante de Deus. De morto, agora vivo. De um escravo fugitivo para alguém sentado na mesa do Pai. De enfermo, agora está no status de alguém absolutamente curado. De alguém fraco, incapaz de fazer a vontade de Deus por si mesmo, agora capaz de obedecer, de viver novidade de vida, de vencer tentações, de vencer as inclinações da carne, de vencer hábitos escravizadores, de vencer pensamentos, de ter conquista sobre pensamentos impuros, de amar o próximo, de se deleitar na comunhão e na intimidade com o Senhor. Obra bendita que o Senhor tem feito na nossa vida, meus irmãos. Obra maravilhosa que o Senhor tem feito na nossa vida. Essa é a situação agora. Por isso Paulo grita agora: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Ou seja, a morte já não é sentença mais de pecado, porque a nossa conta já foi paga, já não é mais salário, porque Jesus já pagou o preço. Entende isso, meu irmão? Essa é a nossa bendita condição. Essa é a sua condição hoje, filho de Deus, exulta dentro da tua alma, no teu coração, essa grandiosa obra. Eu gostaria de concluir a minha reflexão nessa noite fazendo algumas perguntas de aplicação. Você não tem certeza que você não sofrerá mais nenhuma sentença, ou não sofrerá a sentença do pecado, a sentença legal do pecado sobre você? Que garantias você tem? Você não sofrerá nenhuma condenação? Como é que a sua vida demonstra essas verdades de forma prática, tanto de forma subjetiva como objetiva, né? Daquilo que você já é em Cristo, aquilo que você desfruta dentro de você mesmo, da sua própria consciência. Essas coisas, essas verdades que nós meditamos nessa noite descrevem você. Você está em Cristo Jesus.
Você está confiando nele para a salvação da sua alma? Você pode dizer assim: pastor, eu já tentei ser bom. Pastor, já tentei várias vezes obedecer a Deus de forma perfeita e eu não consigo. Que bom, você não conseguiu. Sabe por quê? Porque isso demonstra, na verdade, que você é um pecador necessitado da graça de Deus. E que você realmente... Você não é seu próprio Salvador. Você precisa de Cristo como Salvador da sua vida. E escute bem isso. Eu vou falar muitas vezes essa verdade aqui. Nenhum ser humano vai conseguir vencer a sua velha natureza lutando diretamente contra os pecados remanescentes. Você necessita da atuação do Espírito Santo de Deus. Por isso que Paulo ordena em Gálatas: enchei-vos, ou melhor, em Efésios, enchei-vos do Espírito. Se você se reconhece hoje como alguém que de fato essas verdades se aplicam, então regozije-se, pois sua posição diante do Senhor é especial e bendita. Caso contrário, você poderá ser salvo se Ele estiver atuando em você, trabalhando na sua vida. Vamos examinar os nossos corações nesta noite e ver se a nossa vida é uma vida na carne ou uma vida vivida no Espírito. Então façamos o que Ele deseja que nós façamos. Que diferença essas verdades devem fazer na nossa vida? Primeiro, é a diferença entre lutar com medo, com temor, para ser justificado, e lutar com confiança, porque somos justificados. Eis uma grande diferença, meus irmãos, que essas verdades aqui, ou essa verdade faz, a verdade que nós já estamos justificados diante de Deus, portanto não sofreremos condenação, portanto o Espírito Santo já atua na nossa vida. É a diferença entre lutar com medo para ser justificado e lutar com confiança, porque já somos justificados. Existe um equívoco, irmãos. Há um ensino errôneo que diz que para nós sermos justificados, nós devemos viver uma vida de santificação. Um ensino totalmente contrário ao que Paulo está ensinando aqui nesse texto. O que Paulo está dizendo é o contrário. Nós não alcançamos pela santificação, pelas nossas obras, pelos nossos méritos, ser declarado justo. Porque nós somos declarados justos, porque nós fomos aceitos na presença de Deus. É que nós podemos lutar as nossas lutas diárias contra a pornografia, contra a maledicência, contra a cobiça, contra a luxúria, contra a fornicação, contra o adultério. É através, irmãos, da certeza do fundamento de que nós já fomos aceitos por Deus como filhos, já somos filhos de Deus. É a diferença entre o seu julgamento no tribunal celestial como algo passado, ou viver olhando para o futuro cheio de temor, dependendo do seu desempenho para se livrar da ira vindoura de Deus. Ou seja, no momento que você aceitou a Cristo, você foi declarado justo e você já foi julgado. Então você não se fia nas tuas perfeições. Hoje eu pequei contra Deus, hoje eu fiz o que não devia, eu desagradei meu Deus. Eu pequei, eu tive pensamentos maliciosos com mulheres ou por mulheres. Eu falei mal de alguém, eu tive inveja, eu tenho inveja no meu coração. No dia que isso acontecer, quer dizer que você vai cair no inferno nesse dia.
Tenha convicção, você vai lutar contra esses pecados, porque a luta é uma evidência de que você é de fato filho de Deus. Mas, tendo como fundamento o fato de que você já foi julgado e que futuramente você não sofrerá a descarga, por assim dizer, da ira de Deus. Que diferença essas verdades devem fazer na nossa vida? A diferença entre a liberdade de confiança e a escravidão do medo. Ou seja, nós lutamos confiantes, nós lutamos felizes, nós lutamos alegres, nós lutamos pacificados, porque nós já fomos aceitos. Não é medo mais de condenação, meu irmão. Não é medo mais da ira vindoura, porque Jesus já sofreu isso no nosso lugar. Que diferença essas verdades devem fazer na nossa vida? É a diferença entre dar a Cristo a dupla glória de ser nossa justiça e também trabalhar em nós, por santificação, porque Ele é tanto nossa justificação quanto nossa santificação. Aleluia. É através dele que alcanço vitória e progrido e cresço e avanço numa vida santificada. É a diferença entre dar a Cristo a dupla glória de ser a nossa justiça e também trabalhar em nós a santificação. Ou a diferença aqui é entre dar a glória a Ele por essa dupla glória, ou dar a Ele a glória apenas de nos ajudar a nos tornarmos nossa própria justiça. Essa é a diferença. Ou isso, a morte de Jesus deve fazer essa diferença. E nós não podemos tirar essa glória do nosso Salvador. É uma glória dupla, tanto na obra da justificação como na obra da santificação. Meus irmãos queridos, creia nessa verdade, creia nessas verdades e que Deus te abençoe a cada dia. Lute como um pecador valente. Lute como um pecador justificado. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor, muito obrigado mais uma vez por essas garantias, por essas certezas que o Senhor nos dá quando nós firmamos os nossos pés na Tua revelação, na Tua palavra, que diz que através da morte de Jesus nós somos libertos da sentença do pecado, nós somos libertos da condenação do pecado, nós somos libertos da enfermidade do pecado. Nós te louvamos, Pai bendito, por tão grandes verdades maravilhosas. Eu quero te pedir que o Senhor aplique essas verdades ao coração de teus filhos e de tuas filhas nessa noite. Aquele que está lutando, aquele que está gemendo, Senhor, na luta contra o pecado, que nessa noite a tua paz reine, Deus, nesse coração. Aqueles que se encontram ainda, Senhor, esperando a ira vindoura, aqueles que ainda se encontram cheios de temor por transgredir e violar a tua palavra, a tua vontade, que o Senhor conceda o dom da salvação, o perdão de pecados, e que estes se voltem para Jesus, correndo à procura de vida, à procura de libertação, de liberdade. Deus, conceda a salvação. Oh, Pai amado, só Tu pode, como disse bem Jonas, ao Senhor pertence a salvação. Oh, Deus amado, muito obrigado mais uma vez por essa palavra. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos queridos, amém, amém. Eu quero avisar os irmãos que a nossa semana de oração, ela não vai se dar amanhã, começando amanhã. Porque para não ficar quebrado, tá?
A nossa semana de oração começa na outra semana, tá? Porque, salvo engano, quarta-feira é dia 1º, né? Então vai ficar quebrada, né? Não tem como a gente realizar nossa semana de oração dessa forma. Então, segunda-feira que vem, não amanhã, mas segunda-feira que vem, nós vamos realizar nossa semana de oração depois de um longo tempo sem podermos realizar a nossa semana de oração, tá? E quero avisar os irmãos também que os cultos de terça e quinta-feira, nós retornaremos participando desses cultos, né, cumprindo com todos os protocolos aí de segurança, usando a máscara, considerando a distância aí uns dos outros, tá? Mas vamos realizar os nossos cultos no meio de semana, terça e quinta-feira, tá bom? Um grande abraço, que Deus nos abençoe durante essa semana. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua amada Grey. Amém.